Oiê, eu sou Lana Rettori, estou imensamente feliz em estar aqui com mais uma temporada, agora a segunda temporada, trazendo as mulheres empreendedoras. São mulheres que eu admiro, que eu respeito, que me inspiram a ser uma pessoa melhor, a ser uma mulher melhor, a trabalhar melhor, a ser uma mãe melhor, a ser uma filha melhor. Então, essa temporada está recheada de muitas conversas, de conversas que inspiram, de conversas que cativam, para que vocês possam ficar aqui ligados com a gente e conhecer um pouquinho mais dessas pessoas. Hoje, eu tô aqui com duas queridas que eu conheço há muitos anos, que eu tive o prazer de acompanhar desde o comecinho, desde a trajetória inicial delas, até todo o sucesso, assim, estrondoso que elas fazem hoje em dia. Eu tô sempre na primeira fila, aplaudindo de pé essas duas mulheres incríveis. E com vocês hoje, as lindas, queridas que moram no meu coração, Cacá Marinho e Andy Mesquita. Gente, que introdução Desculpa, linda, né? Uma introdução linda, inspiradora, falando de mulheres, uau. Fiquei Então, emocionada, viu? Vocês são mulheres que me inspiram. Né? Obrigada, você também nos Faço inspira, suas pode minhas ter palavras. certeza. Oh. Maravilhoso. E aqui a gente tem um lema, né? Andy não bebe, Não. Mas brinda. brinda Sim. e nós bebemos um bom vinho. brindamos. Aí vocês vão ter que um compensar brinde, a minha, E viu? cada um com a sua taça, Com né? certeza. Claro. Brinde. Saúde. A nós, né? A nós, A nós, mulheres. Saúde, sim. Porque, meninas, é o seguinte, gostou, Cacazinha? Cacazinha é audácia minha, né? Chega, deu um F5 aqui Ai, no meu adoro. dia. Você acredita que eu descobri semana passada essa história de F5? A Lili que me ensinou, eu não sabia esse negócio. Porque É o botão F5. F5 refresh, F5, pra- ó. Aí atualiza. Atualiza. Você não sabia, não? Nada. É. Na época do teclado. Na época do teclado. Então, aqui é o seguinte. Gente, eu uso muito ainda computador. Muito. Notebook e computador. E é, Cacá? mesmo? Muito. Eu prefiro 1000 vezes. Eu não consigo mais, acredita? Meu Deus. Também eu não. acho muito mais prático. É engraçado Então, conheço várias isso, pessoas né? também que ainda não conseguiram desviar. Como tem gente que às vezes tudo é escrito, precisa de agenda, Sim, né? eu E- amo também escrever. É. Eu aderi ao tablet e tô gostando, até no Notes, porque Sim. você escreve como um caderno, Sim, sim, né? sim. E eu gosto muito de escrever. Uau. Tô adorando também, mas admito, assim, que o celular É muito prático, né? é muito prático, né? É. Então, meninas, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A ideia é como se a gente tivesse na varanda da minha casa, Adoro. Já estou entendeu? me sentindo lá. Uma comidinha pra receber Maravilha, minhas viu? convidadas maravilhosas. Até porque às vezes a gente não tem tempo de fazer isso, né? Se encontrar com Né? as amigas pra conversar. Então, já adorei. Tô adorando. Pois é sobre isso. A gente vai aqui bater papo, falar sobre a nossa vida, sobre os nossos desafios, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa rotina, para que as pessoas possam ver que vocês, lindas, maravilhosas, são gente como a gente, tem os perrengues que a gente tem. Adoro acompanhar os stories da Andy, acho o máximo. Muito Aquele o dia a bem, dia, só né, bem. gente? Porque E eu fico Aproxima, passada. né? Como ela, assim, ela é mãe, ela é empresária, esposa, enfim, família, e ela tem uma regularidade, assim, e uma naturalidade, né, nas postagens. Eu fico, uau. não, Acho que já faz parte hoje, né? Da rotina. eu preciso primeiro assim bater palmas para vocês. Pra nós. Sabe por quê? Olhe, é um podcast, né? Assim, é básico e tal. Mas, minha gente, esse negócio de aposta. E tem que fazer isso. E tem roteiro. E tem que fazer, né? Estratégia de lançamento, e cortes, e chamadas. Não. E, Quando eu legenda. enveredei um pouquinho pra essa realidade, que é maravilhosa, é gostoso. Aham. É a atualidade, né? É. A gente não pode fugir mais disso. Uhum. Mas dá um trabalho. Então, assim, primeiro de tudo, muito parabéns. Mas eu queria contextualizar aqui, é o seguinte. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da formação de vocês, da vida de vocês, antes de tudo isso. E que vocês a gente vai conversar bastante sobre o tema hoje do nosso episódio, né? É influencers. Mas assim, eu vejo vocês duas muito mais do que só influencers, né? Não que ser influencer seja pouco. Sim. Mas pra mim, vocês são grandes pioneiras
né? E são mulheres, As assim... vovós. A gente é do tempo que tudo era Das mato, né? vovós, amiga? as vovós da internet. Não, então, Tudo era vocês mato. foram disruptivas, né? Vocês trouxeram, assim... Enfim, eu queria só que vocês se apresentassem primeiro, pra todo mundo conhecer um pouquinho mais de vocês, antes das câmeras, antes dos celulares, pra gente poder enveredar aí pra nosso tema de hoje. Adoro. Pode começar, meu amor. Então, eu sou Indy Mesquita. Na verdade, eu sou a mãe do Otto e da Cristal. Porque depois que você é mãe, você perde seu nome, né? Você é mãe de quem? Eu sou empresária, né? Na verdade, eu tenho 2 CNPJs, né? Eu tenho a minha empresa, que é o Ateliê Indy Mesquita, que já tem mais de 12 anos. Vocês acreditam, gente? Acredito. 12 anos. Uau. E, Eu me lembro quando era ali no Farol. Aham. Eu ia lá, viu? Cresceu Eita, das muito, antigas, cresceu hein? tanto. E eu tenho CNPJ como influencer, porque apesar das pessoas acharem que é algo informal, hoje em dia é uma profissão real. Tipo, os influencers que trabalham realmente de uma forma profissional, a gente faz tudo que uma empresa faz. A gente contrata, Isso. a gente tem colaborador, a gente tem nota fiscal, a gente tem tudo isso. Então, assim, é um trabalhão real, Com mas certeza. que eu faço com muito amor, com muito carinho. E aí eu, na verdade, expor a minha vida, porque parece que você pega a porta da sua casa e abre. Então, hoje as pessoas conseguem acompanhar o crescimento dos meus filhos. Através quando eu cheguei aqui, ela, ai, como a Cristal tá grande. Enorme. Você já viu pessoalmente? Não, né, Lana? Não, Só pela... não, Então, assim, só olha o que Otto. bacana, né? Tipo, meus amigos conseguirem acompanhar. Então, hoje essas são as minhas profissões, as minhas funções. E esposa de Guga Show, né? Que não tá aqui agora, mas... É isso. Eu sou Cacá Marinho, sou formada em Relações Públicas. Estou aí há um tempinho já na internet. Acredito que tem uns 18 anos, mais ou menos, que eu estou aí cortando mato. Tempão, viu? Um tempão. E, nossa, já passei por muita coisa, muitas fases do mercado, né? Eu acredito que, talvez em Alagoas, eu meio que tenha começado esse movimento de blog, enfim, mercado de influência. Talvez não, com certeza, E- Cacá. Lemos, Gente, Lemos, seguidora, Style lógico Life, que eu era. Refresh, foram várias fases do Aham. mercado, né? Antes do Instagram, minha gente, pelo amor de é. Deus. Então, eu hoje, assim, tô numa fase muito... Nossa, eu tô numa fase diferente da minha vida, assim, que eu tô muito feliz também, sabe? Eu acho que, cada vez mais, eu acho que com a maturidade a gente vai se encontrando, né? Cada vez mais. Então, hoje, né, além de atuar como Relações Públicas no Refresh, eu tô cada vez mais dando ainda mais voz e mais força para Cacá, né? Cacá que também é um produto, digamos assim. O Refresh é um produto, Cacá também. Então, eu acredito que junto com a Indy, né, a gente veio de uma época que a gente sentiu muito essa necessidade da gente expor quem é que estava por trás daquele negócio, né? Então, hoje, assim como a Indy é um produto e o ateliê é outro, eu tenho o Refresh, né? Tem a Cacá e tem alguns outros projetos que vêm aí de Cacá de Refresh, como Woman's Wine. Então, vamos, E é vamos isso. hoje E vamos, falar... Por isso que eu tô amando. Não é? Já tem tudo a ver. Ela já tá Tudo esquentando a ver, pro já estou Umas, esquentando. né não? Adoro. Vamos falar aí sobre vários projetos, quero saber aí vários projetos de vocês, que eu sei que vocês têm, assim, vocês não param, né? Vocês têm inúmeros projetos, inúmeras frentes. E eu queria só, antes da gente começar, assim, o nosso papo, no pé no acelerador, fazer aqui um agradecimento. Porque, minha gente, vocês acreditam que o nosso podcast é novinho? Tem quanto tempo, meninos? Vocês lembram? 6, 7 meses, é bem novinho. Mas assim, a gente já tá com uma visualização muito legal. Vocês sabem o quanto que é importante, né? Máximo. E o meu grande propósito é transformar vidas. É poder trazer com as nossas conversas, tanto que o lema do podcast é Retórica Podcast, conversas que cativam. Porque eu quero trazer aqui vivências do dia a dia, de negócios, desafios, e para que as pessoas... eram conversas que eu tinha com meus... sempre tive com vários amigos, boas conversas, e eu sempre quis escrever um livro. Eu falava assim, poxa, essas conversas têm que virar um Poderia estar em livro. algum lugar, Essas né? conversas têm que virar um livro. E aí, antes do livro, a gente trouxe o podcast. Massa. Porque eu, pelo menos, sou uma consumidora assídua de podcast. Adoro. Sim. E a gente tem dentro da nossa cidade, aqui, com pessoas tão próximas, histórias incríveis, maravilhosas, transformadoras, inspiradoras, que cativam de verdade. Então, a ideia foi a gente transformar isso num bom bate-papo. E aí,
assim, bem rápido, e de repente nós tivemos um apoiador, uma pessoa que acreditou. Que massa. E eu queria aqui agradecer ao Tiago, né, no nome do Tiago, a empresa TCBM, que é uma empresa especializada em gestão de patrimônios. Então, eles não só ajudam a gente a investir melhor, como eles fazem toda a questão da sucessão. Nossa. Então, eles se preocupam em Importante. organizar toda a parte da sucessão, porque ainda assim como eu, sabe como é difícil Demais. a gente vivenciar um processo de sucessão e ainda mais quando isso está envolvido dentro de uma empresa. Muito. Então, assim, meu abraço, meu muito obrigada por você continuar, Tiago, aqui acreditando no nosso podcast. Ele já foi nosso convidado. É um cara, assim, espetacular, que viaja o mundo inteiro para dar palestra, para ensinar as pessoas. Que Não é massa. daqui, é de Belo Horizonte. Uau. Tem mais de 300 clientes daqui de Alagoas. Que Que legal. massa. Pra você ver que coisa, né? É. Então ele é um cara que acredita aqui, que investe aqui, e podia estar fazendo isso em qualquer lugar do Massa. mundo. Tava em Las Vegas semana passada, foi para Dubai. E ele vai assim nas empresas que são empresas locais, empresas familiares, empresas pequenas. Por quê? Porque ele tem essa visão de crescimento. São empresas que Massa. podem crescer. Então aqui o nosso muito obrigada do Retórica Podcast para o nosso amigo Tiago da TCBM. Então, meninas, vamos lá. Vamos. Bora. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Durante toda essa trajetória, aí, como é que era o nome antes de ser influencers? Pra começar o Blogueira, assunto. né? Blogueira. Já Blogueira, É. né? E como vocês pudessem colocar assim na linha do tempo? Ah, vou colocar aqui na linha do tempo. Qual foi o start dessa profissão? Quando foi que nasceu a Cacá blogueira para Cacá influencer, a Indy blogueira para Indy influencer? Quando foi que vocês se descobriram que as pessoas se interessavam no que vocês faziam, no que vocês usavam, no que vocês vestiam, no cabelo de vocês, tudo que... Como que é isso? Eu acredito que o influencer, digamos assim, ele sempre existiu. Né? Se a gente olhar lá para trás, quando a gente estudava no colégio, Verdade. sempre tinha o menino, Quem a ditava, menina, né? descolado, que todo mundo tava de olho, que todo mundo queria estar perto, né? Queria estar nas festinhas daquela pessoa. Então, sempre existiu. Mas não né? tinha um título, né? Não tinha... Não, era... Como é que eu posso dizer? Era Era popular. popular. É, Isso. a garota popular, o garoto exatamente. popular, Que é. tem naquelas sessões da Verdade. tarde, Ai, sabe? Da adoro. televisão. Uhum. Então, eu acredito que essa coisa, assim, só evoluiu, né? Migrou, na verdade, né? Para o digital. Não migrou, assim, porque você é influente online e offline também, né? A coisa acontece, na verdade, no offline. Para o online tá bom, a coisa precisa acontecer muito bem no offline. Então, assim... Mas, tendo o influencer como um termo, digamos assim, né? No meu caso, eu sempre admirei, né, essas meninas, uau, populares do colégio. E eu sempre também gostei muito de ler revistas femininas, gibis, o que fosse. E também sentia uma vontade muito grande de colocar para fora o que se passava na minha cabeça, né? Enfim, então me formei em Relações Públicas e em Turismo, passei num concurso, comecei a trabalhar na área, mas fiquei sentindo aquela falta Não se de encontrou. compartilhar, sabe? Então, eu sempre ficava de olho naqueles, enfim, movimentos das meninas populares, né? Que estava rolando muito forte também lá fora, né? O blog estava começando. Aqui no Brasil, nós temos uma pessoa incrível, que foi incrível no começo e é incrível até hoje, que é a Camila Coutinho. Eu sabia que ia dizer ela, Sempre que foi aquela uma mulher inspiração maravilhosa, para mim. E por conta desses blogs, que na época era até de look do dia, Andy, você lembra? Por conta desses blogs, eu também tive vontade de começar a me expressar. Criei o blog Lemuce na época e desde então foi uma sucessão de acontecimentos. Acredito que, como na minha vida, na vida da Andy também. Comecei com o blog e aí depois veio o Instagram. E com a vida do Instagram, ficou aquela coisa, né? E aí, chama o quê? É blogueira, mas o Instagram não é blog, porque blogueira é você tem quem um blog, é. né? Então, Instagrammer. E aí veio o nome influencer, né? Que é o influenciador, que, enfim, que tem aquele perfil lá, na maioria das vezes, autêntico e que tem o próprio jeito de se comunicar e que termina influenciando e atingindo uma comunidade, né? Da nano até a grandona.
Ai, que lindo. Foi uma aula de tempo, né? Como é? Linha do tempo. Do mato, linha do do tempo, mato até, de E cortar é mato interessante até. que, assim, vem Cacá, vem, na época, vem Gabi, vem Carol, e as meninas compraram uma briga muito grande, porque eu lembro que bem no comecinho, até o termo blogueiro, ele era usado para meio que diminuir a pessoa blogueirinha. Isso. Olha, então, assim, Isso. as meninas vêm com uma proposta profissional naquilo ali, entendeu? E aí elas já vêm desmistificando toda essa parte que as pessoas levavam como, às vezes, até algo fútil, Isso. entendeu? Então elas tiram isso, começam a mostrar conteúdo. Essas outras meninas também compraram uma briga grande. Se você for olhar a Tássia, a Camila, as meninas fizeram um negócio meio que do nada aqui, entendeu? Então quando a Educaram o gente... mercado, né? Isso. Mostraram o que era aquilo. E outra coisa, eu acho que mais difícil do que você chegar é você permanecer. Sim. Então, hoje a gente vê muita gente que desistiu. E quem não desistiu, como Cacá, como Gabi, elas hoje colhem os frutos disso, sabe? De ter realmente insistido em algo que amava. Assim, eu lembro que eu olhava, eu nunca tive o blog em si, né? Mas eu olhava muito das meninas, eu trabalhava com as meninas, a gente sempre fazia esse elo de ateliê, né? Sim. E eu me descobri influência quando eu precisei desligar do ateliê. Porque eu tinha um Instagram só, né? Eu já comecei com o Instagram, né? Tipo, eu tinha um Facebook que chamava Indie Feitos por Mim. E aí, na época, para vender, veio o Instagram. Disso, que legal. E eu precisei desmembrar também, porque eu Sim. comecei a vender no meu. Aí as pessoas ficavam naquela coisa, eu digo, não, tem que criar outro Facebook. Assim que eu criei esse Facebook, já surgiu também o Instagram. E aí, no Instagram, eu misturava o pessoal com o profissional. Sim. E eu sempre tive essa necessidade de Cacá também, que era de me comunicar. Então, muita gente hoje até chega para mim dizendo, eu queria ser influenciador, ser blogueiro. Aí eu digo, sim, mas o que é que você quer comunicar? As pessoas, às vezes, elas nem Pra sabem. quê? Você quer pra quê, né? Isso, tipo assim, não é só receber, não é só recebidos, entendeu? Você precisa acrescentar alguma coisa ali. E eu sempre gostei de me comunicar. Eu disse, não, preciso separar, porque às vezes quem tá no meu Instagram, ele só quer ver as coisas do ateliê. Então, eu vou São criar o meu. clientes, né? São E pra minha clientes grata do... surpresa, quando eu fiz o meu pessoal, Não era isso que eu ia veio dizer, todo mundo. muito mais forte. Eu não, as pessoas têm é. muita curiosidade em saber quem é que está por trás daquele negócio. E se Isso. você tem uma narrativa, uma história interessante, um dia a dia interessante, Exatamente. o seu nome ele estoura, Inclusive, né? em Que foi o números, caso do a gente perfil vê da isso, Indy. né? Porque até uma época, hoje mais não, mas uma época que o ateliê tinha mais seguidor do que o meu pessoal, a gente viu os números do meu pessoal muito mais forte, porque o conteúdo que é passado no meu pessoal, ele é muito mais amplo do que o ateliê. Do Ele ateliê a gente conecta, nicha, né? a gente, isso aqui é só acessório, moda. E o meu não, o meu fala de família, fala de moda, fala de amigo, fala de Conecta, treino, fala de não sei o quê, fala de tudo. Então, assim, são vários assuntos que é muito mais fácil você agradar um grupo maior do que só um. Então, foi aí que eu me descobri. Eu disse, minha gente, o que é isso? O povo vindo aqui seguindo Que e tal. loucura é essa, né? E fui compartilhando. E aí teve essa distinção, assim, dos dois, que para mim foi importantíssimo. Recomendo, inclusive. Até para passar um profissionalismo maior na sua conta profissional. Não faz sentido você compartilhar coisas pessoais nesse Instagram, né? Apesar de que se a sua empresa levar o seu nome, tudo que você agrega no seu pessoal, ela agrega também no seu trabalho. Isso é bom e isso é ruim para algumas pessoas. Para mim é bom. Eu tenho certeza que quando você posta algo no seu pessoal, bomba assim, uau, né? Reflete muito na tua... Inclusive, as meninas nas cobram tuas vendas. muito, né? Sim. Índia, chegou, loja, né? vai. Eu digo, ó, é bonita, vocês têm que fazer também. Mas é impossível não ter esse link, né? É Meu verdade. com a loja. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu fico bem curiosa, assim, pra entender como é que funciona a rotina de vocês, né? As pessoas querem ver tudo, né? E muito pro lado bom, por querer admirar, por gostar, por ser fã, né, das pessoas. Mas também tem a parte ruim, né? Tem aquela parte chata, tem a parte que a gente às vezes precisa, eu vejo muito a Indy falando isso, a questão do engajamento, a questão da valorização do nosso trabalho, de que as pessoas, assim, o mercado algumas vezes não entende que aquilo ali precisa ser monetizado, né? E hoje as coisas estão mais fáceis, mas houve um momento em que era uma linha muito tênue entre... eu cobro por isso ou eu não cobro por isso? Eu troco o meu serviço
por coisas que eu ganho? Como é que funciona? Porque a gente precisa de uma moeda, né? Ninguém vive só de recebidas, nem vive só de troca. A gente, no comércio, faz muito isso. O comércio nasceu do escambo, Exato. né? Mas chegou uma hora que precisou ter uma moeda para organizar tudo isso. Como é que vocês lidam com essas propostas? Hoje eu sei que vocês já são um nível diferente, né? Já vivenciaram, mas como foi quando vocês precisaram dar esse upgrade, né? Dar essa virada de chave. E quais foram também as estratégias que vocês utilizaram de ter... Eu sei que Guga, né? Inclusive, eu marquei com ele. Viu que eu falo com o seu marido. Gente, não acredito. Gente, assistam o meu último Reels e vocês vão entender o porquê que eu não consigo falar com ninguém. Porque pra mim, assim, eu ainda continuar com a minha agenda é humanamente impossível. E existem alguns nãos que não podem vir de mim. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa parte, assim. Qual foi esse momento onde vocês conseguiram perceber essa linha tênue? Onde, não, isso aqui é agradável, é um bate-papo, é minha rotina, é meu social. Isso aqui é o meu trabalho. Isso aqui precisa ser monetizado, tem um preço pra isso. O preço é esse e paga quem quer, né? Qual foi esse momento na vida de vocês? Me O Guga contem. tem uma frase que eu amo, que ele sempre fala assim: parceria precisa ser boa para os dois lados. Com certeza. E tem muita gente que às vezes não entende. Então a gente já passou várias situações constrangedoras. A pessoa chegar, a Cacá deve ter passado já por isso também. Da pessoa às vezes chegar pra... Principalmente a gente que acompanha tudo basicamente desde o começo, né? É o que eu falo, são várias fases. Hoje o mercado tá mais maduro, mas ainda falta, tipo, muito. Isso. Pra profissionalização, A ser história mais do percebida. recebidos, por exemplo, a gente sempre fala, é um presente ou um trabalho? Porque quando você divulgação presenteia espontânea, alguém, você não tem interesse. Por exemplo, você vai num aniversário, você não tem interesse que a pessoa pegue o seu presente e poste no outro dia. Você dê um presente pra ela. Se ela vai usar, se ela vai trocar, independente do que ela vai fazer, é um presente. Mas se é um trabalho, existe o valor de um trabalho. Até porque existe uma equipe envolvida hoje no trabalho. Tipo, eu tenho um fotógrafo todos os dias comigo. Eu tenho o Google, eu tenho o Filmmaker. Então, assim, tudo isso é custo. Então, a gente não pode também... Mas existem algumas parcerias que são, sim, interessantes. São coisas que você iria pagar para ter. E a pessoa chega para você e diz, não, Indy, eu não tenho interesse que você pague, porque eu tenho interesse que você divulgue. Então, é como se fosse um escambo. Aquele dinheiro, ele só girou. Ele não foi palpável, mas ele existiu ali. Mas o seu valor também precisa ser notado. Porque, por exemplo, não é porque... e às vezes tem que tomar cuidado para falar isso, para não soar de uma maneira arrogante. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, Indy, já aconteceu no caso com o Guga, né? Que eles falam mais com o Guga. Da pessoa chegar e falar, olha, Guga, o meu restaurante é lá não sei aonde, sei aonde, sei aonde. Aí você vai lá, você vai pedir o prato tal. Você pode pedir até um suco. Aí faz umas postagens lá e tal. Eu vou deixar liberado para vocês. Você não sabe se eu gosto daquela comida. Você não sabe se é interessante pra por um mim. prato de Tipo comida. assim. E assim, não é errado quem faz, mas você não perguntou pra mim se era interessante. Eu acho errado, sabe por quê? Porque meio que esculhambou. Eu acho que tem gente que quando tá começando, sabe, Cacá, sim, tipo, claro, é interessante pra pessoa fazer, pra ter portfólio e tal. Mas às vezes pra mim não era interessante. Na pandemia, a gente sofreu muito Eu com isso, ao imagino. ponto de pedir pra encerrar. Porque a gente estava em casa, às vezes, e chegavam 3 almoços. Sem pedir. Sem a gente pedir. Isso, Começou a sem acontecer consultar. estragos. E aí eu disse, Guga, isso tá errado? Primeiro porque aqui eu entendo o desespero das pessoas, porque tava todo mundo fechado. Sim. Todo mundo. Mas assim, tá acontecendo estrago já. Eu dava para o porteiro, eu dava para o pessoal que trabalhava, mas não tinha mais gente para dar. Então, assim, tudo tem que ter uma E conversa quem enviava antes. cobrava assim, e aí? Aquele envio, né? Que não tinha sido exatamente. previamente combinado com E é você. interessante, Cacá, que hoje eu até aprendi a me comportar como lojista. Sim. Se eu quiser presentear alguém, eu peço para a pessoa escolher. Porque não interessa se ele... Não, gente, já que é um presente, eu vejo que a pessoa gosta, então a pessoa comentou e perguntou, você quer que eu te envie e tal? Só o fato de você perguntar, a pessoa já está entendendo. Também, assim, mandou, pediu, você já entendeu que é um trabalho. Já aconteceu de eu mandar para algumas blogueiras, a pessoa pedir, Indy, vou fazer uma viagem para não sei aonde, eu mandar, e a pessoa não marcar em nada e me dar desculpa porque tinha fechado com valores com outra pessoa e não podia fazer 2 marcações.
acessório e roupa. Eu digo, então você não deveria ter pedido. Então, sabe o que eu acho massa, Andy? Porque você tem as As duas vertentes, visões, isso. né? Isso cresce, né, como influencer Sim. e cresce como lojista, porque eu fico Sim. com os dois pontos de Isso, vista, e te assim. deixa sensível a Isso. entender também, às vezes, quem tá do outro lado. Vou falar um exemplo meu, assim, como Uhum. lojista, né? Às vezes você não sabe se Isso. aquela pessoa vai cobrar aquilo, Isso. se você mandando aquilo, como é que você condiciona para que ela poste, porque é um convite, porque você quer que ela esteja presente É. naquele momento, porque é importante. É. Lógico, a pessoa tem uma representatividade, mas aí eu, pelo menos, a gente sempre faz assim, ó, manda seu portfólio. Sim. E aí, se a gente precisa Achar entender que faz interessante, sentido, a gente vai lá e conversa. O interessante, Ilana, é que nessa conversa, até dica para quem está assistindo, e seja lojista ou seja influencer, não tenham filtro. Quanto menos filtro vocês tiverem nessa conversa, menos problemas vocês vão ter no futuro. Porque às vezes foi algo que não foi combinado, que não foi Isso, tem que deixar acordado. tudo E a pessoa tá certinho. querendo. Então, assim, não tenham filtro, deixe tudo amarradinho. Tanto que hoje, principalmente quando a gente vai fazer as marcas maiores, vem um briefing, assim, totalmente detalhado. Uhum. Para que não haja nenhum tipo de problema, entendeu? De palavra, de pronúncia, Do que eles pode fazer, do que não pode tudo, fazer, das hashtags, da A gente se marcação. encontrou, não foi na inauguração do Samis? Foi a última vez que a gente se viu. Sim. Aí a gente se encontrou na inauguração do Samis. Aí eu falei... Aí ela disse, Lana, olha, não é Samis. Como é, Andy? Vá. Sam's. Ah, é Sams? Sams. É. Sam's Club. Sam's Club. É. Eu pensei que era Sam's Club. E querida, olha, já tá tão automático, você não tem ideia de quantas Sam's, vezes eu gravei. Sam's. Sim. Então, assim, a gente faz algumas marcas, tem uma joalheria que a gente não pode se referir à peça, como acessório, são joias, Sim. entendeu? Então, assim, são coisas que se eles não tivessem me falado, eu poderia errar, seria, Claro. tipo, Sim. normal errar. Então, deixem tudo isso sempre muito bem acordado, porque facilita muito a vida de todo mundo. Eu tenho uma vivência, não sou lojista, mas eu tenho uma vivência também um pouco dos dois lados, porque ao mesmo tempo que eu atuo como influencer, né, formadora de opinião, eu também tenho uma empresa que é o Refresh, que atende clientes e nós trabalhamos com mailing de marketing de influência, mailing de convidados para evento. Então, a gente tem que ter muito tato, entendeu? Porque muitas marcas, enfim, né, contratam a gente por conta desse mailing, desse relacionamento que a gente tem com os formadores de opinião da cidade. E a gente tem que ter muito cuidado ao entrar em contato. Por exemplo, né, vamos enviar algo para a casa da Andy e do Guga. Primeiro pergunta se eles gostam, se eles têm interesse, eles topam receber, entendeu? Combina horário. E uma coisa é um publi, outra coisa é um mimo. É um agradecimento. Né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que o que conta muito nessa questão de topo na parceria ou não topo na parceria, eu acho que é muito sobre relacionamento e posicionamento. Exemplo. Como é que a Cacá já se comportou? Até porque a Cacá acompanhou, né? A Cacá nasceu cortando mato com esse povo. Mesmo, viu? Desde, né? Vou receber e se sentir meio que naquela obrigação de postar para agradar, né? O mercado ainda está amadurecendo, né? Ainda falta muita profissionalização, mas hoje a gente, né, está caminhando para um amadurecimento que eu e outros influencers, né, como o Andy, como outras pessoas que já têm uma certa credibilidade no mercado, a gente se sente confiante e à vontade para, enfim, nos posicionar. Até porque o tempo, ele é o maior ativo de qualquer pessoa. A gente pode comprar quase tudo, menos o tempo. Verdade. Então, eu tenho esse lema muito forte dentro de mim. É o meu tempo. Então, assim, não me venha, né, com conversas de querer que, enfim, porque o teu tempo é valioso, o meu tempo também é. Então, temos todos continhas e boletos para pagar, né? Então, é claro que existem aquelas marcas que valem muito a pena, né? Até em termos de imagem, de associação, das famosas collabs. Mas é isso, assim, eu acredito que cada caso é um caso, mas você tem uma noção e enxergar isso como
um trabalho e que você também não pode só reclamar do mercado, mas o teu posicionamento ele também pode educar o mercado, você chegar com um jeito e dizer, ó, não funciona assim, é assim, assim, assado. Geralmente as pessoas entendem quando você Sabe explicar, né? explica. Exatamente. Eu trago muito isso trazendo assim para uma realidade de consultoria, de treinamentos, de mentoria. Eu sempre estive muito envolvida em questões coletivas. Então, associações, entidades que representam o comércio, que representam o varejo. Sim. Então, Já as vimos pessoas... muito Lana na televisão, né, menina? Ela gosta de menina. É, Ela gosta de não. resolver problemas, Cada pega pra pepinos. capar, É menina. isso, eu fico minha passada. filha. Mas aí, às vezes, as pessoas confundem. Total. Né? E aí te chamam, vou dar um exemplo, eu cansei já de receber ligações assim, vem cá, me deram o seu contato, porque você é uma pessoa que conhece muito do comércio aí de Maceió, e eu tô com o dinheiro pra investir, Queria eu uma boto dúvida. loja em qual shopping? Eu boto loja em qual shopping, tal, e tal, e tal. Como é que você acha melhor? Boto loja de quê e tal? Aí eu falo assim, eu disse, eu tenho uma premissa na minha vida. Eu tenho os meus trabalhos voluntários, onde eu elejo quais são os trabalhos que eu vou fazer de graça, né? Perfeito. Os trabalhos em que eu vou ajudar pessoas que são carentes, que precisam. Essa semana, 3 entidades de crianças carentes me ligaram. Eu falei, já Dia estou das crianças comprometida. chegando. Eu já estou comprometida com a entidade e eu não posso falhar com ela. Não dá pra gente ajudar todo mundo, né? Imagino vocês, né? Porque eu sou, de um nicho específico. E aí, eu sempre coloco, por exemplo, Lana, é que a gente queria te convidar para você... dinheiro, né? Muita gente pede que eu ia falar. Querida, iPhone, especifica, viu? Pra você Mentira. não chegar lá com outra marca e ele ficar chateado. Se você não der. Muita gente pede dinheiro. E eu vou lhe dizer, com o crescimento até das apostas, isso vem aumentando. Crescimento de quê? Muito. Das apostas, né? Ai, da meu parte Deus. das apostas, sim. Dos negócio de tigrinho, essas coisas, né? Isso E vem ainda é um aumentando dos grandes muito. exemplos que já sofreu, digamos assim, a tentação e resistiu, né, Ingrid? Então, a gente recebeu propostas muito altas. É assim, mesmo, Ingrid? bizarro, tendedoríssimas. bizarro. Eu posso dizer uma coisa, amiga? Resolveria minha vida. Minha gente, eu não consigo, juro. Primeiro que eu não entendo como é que esse negócio funciona. É muito alheio à minha vida. Me explica como é isso. Então, assim, a proposta a gente recebeu primeiro, né? Era uma proposta bem tentadora. De muito dinheiro, tipo assim, De eles muito pagam dinheiro. muito Na dinheiro verdade, pra fica você. vindo no direct, mas não foi muito pelo direct. dinheiro. que Não, eu peraí, recebi. vamos organizar, muito peraí. dinheiro. É assim, vem uma pessoa, Vamos- uma empresa, vamos organizar. Aí ela Vamos fala assim, eu vou te organizar. dar X mil pra você ficar dizendo o que você joga, o que você Não, aposta, como é? pelo que eu entendi, você ganha em cima da porcentagem das pessoas que apostaram através do seu link. Só que, assim, na verdade, eu não tô aqui, tipo... Enfim, pra mim, as pessoas sabem... Inclusive, eu até disse na internet, já vai a gente entrar nas polêmicas, né? Porque eu Adoro. não Vamos chutei viralizar, cachorro ué. morto, entendeu? Eu não chutei cachorro morto. Eu levanto a bandeira do não jogue desde quando os jogos começaram. Quando as coisas estouraram aqui em Maceió, muita gente já levantou a bandeira. Eu levantei antes, para não dizer que eu quis surfar a onda e engajar em cima da Eu sou tragédia da prova galera. disso, porque ano passado a gente estava gravando conteúdo do Sebrae com a sua mãe e o Guga, ano passado. Ou seja, mais de um ano, porque isso foi no São João do ano passado. O Guga já disse, olha, a gente recebe propostas, você não tem noção. Ou seja, São João do ano Precisar, todo passado mundo não tinha essa precisa, né, polêmica. gata? São muitos números, E a tentação, tá? né, amiga? Mas você acredita que nunca passou para mim como tentação? Não, né? Porque eu sempre tive tão certo isso. Assim, eu acho que a minha família já passou por tanta coisa que a gente já entendeu que não é dinheiro, Isso é muito legal. que você começa a ver os valores diferentes nas coisas, sabe? A gente não quer a qualquer custo, né? E assim, acaba que eu comprei uma briga grande com o setor blogueirístico. Foi mesmo, Foi. amiga. Tem muita gente hoje que não fala mais comigo, Uau. que passa por mim não cumprimenta mais, Por que tem causa grupos disso? que esculhambam. Mas assim, eu não tenho nada contra essas pessoas. Quem quiser falar comigo, eu falo Consciência de normal. cada um, né? Eu não preciso concordar com tudo que você Sim. faz, que você faz. E se você acha que é interessante falar no seu que é certo, eu preciso avisar para eu tenho casos que são os casos que eu relato, que eu digo por que eu não concordo com isso. Mas assim, é uma briga grande, sabe? Porque é uma briga que envolve muita grana, É muito entendeu? dinheiro mesmo. Então assim, eu acho que as coisas vão acabar mudando, porque a economia do nosso país vai pedir para mudar. Essa conta não vai chegar agora. Ela vai chegar daqui a 2 anos, 3 anos, entendeu? Tipo, que as pessoas começarem a entender
todos esses números que estão aparecendo, a quantidade de pessoas que estão gastando dinheiro do Bolsa Família em jogo, Se endividando, a quantidade de pessoas que estão cometendo várias outras coisas por conta do jogo. Então, assim, é um caminho bem mais O sistema é uma coisa, né? A gente luta contra o sistema, a gente de empresa, aí quer contratar e não quer que assine carteira, porque recebe isso, recebe aquilo outro. Aí agora vem uma coisa a mais, né? Pra complicar, porque a pessoa vai querer ganhar um salário mínimo pra trabalhar o mês inteiro. Se pode ter um caminho muito mais fácil. É interessante, Ilana, que a gente vê isso na empresa. Eu não sei, com certeza você sente isso também. Eu lembro no ateliê, no comecinho, quando a gente pedia currículo, né, para vendedor, tinha que criar outro e-mail. De tantos currículos que eu recebia. Acredita? E é muito interessante, que eu não estou falando só da minha empresa, porque eu me reúno com outros empresários e a gente conversa sobre isso, que hoje é muito difícil você fazer uma seleção. Porque além da escassez de currículo que aparece, a maioria deles não estão aptos. Isso quando não tem aquelas pessoas que marcam e não vão, que não tem... Então, assim, você que faz seleção, você sabe que Vou te é falar exatamente números, isso, tá? né? Para eu tirar 2 pessoas para o processo de treinamento físico, eu coloco 70 numa sala. Entendeu? 70. Ó, o negócio é tão sério que eu criei uma empresa. Eu tenho a academia do varejo, onde a gente faz o quê? Eu pego o jovem que tá perdido, a gente traz para ele um treinamento específico no varejo, que eu trago rotinas do varejo e vendas. Eu certifico ele de horas desse treinamento e entrego ele pro mercado de trabalho. Massa, Lana. Então eu tenho as empresas. Se eu abrir meu celular agora, vai ter gente me perguntando: Lana, tem alguém para me indicar? Não, todas as lojas que eu faço provador, praticamente, estão Todo mundo precisando de alguém em algum precisa. setor. Seja gerente, seja vendedor. Então, assim, E tem a gente rotatividade muito grande também, né? tipo assim, eu acho que trabalhar com venda é dom. A gente sabe que a pessoa tem que ter o dom Não da é fácil, eu comunicação. falo Não muito é fácil. Então, realmente tem que ser uma pessoa que goste e tal. Mas, assim, eu falo que é porque as coisas estão tomando um rumo diferente, que eu vejo que não é só na minha empresa, sabe? É algo bem, bem geral. É do assim. mercado, né? Eu falo muito assim, eu começo um processo de seleção, acho que o pessoal fica bem chateado comigo, porque eu digo, ó, um talento não fica desempregado. E ali todo mundo está desempregado. Mas isso é uma verdade. Olha, tem um negócio que a gente faz muito, eu e o Guga, assim, a gente tem uma máxima no nosso trabalho. A gente fala assim, a gente sempre entrega mais. O over delivery, eu gosto. Gente, isso aí é tiro e queda. Pode Você crer. fechou 10 stories, faça 15. Isso. Pois é. Faça 20. Você não vai perder absolutamente nada. Eu gosto também do over porque delivery. aquilo ali. Então, assim, são detalhes que às vezes você entrega que vai dando um diferencial no seu trabalho, sabe? E você vê isso quando você vai para outro lugar e a pessoa entregou mais do que o que você contratou. E você faz, cara, como é gostoso você se sentir assim. Não faça, tipo, não conte, tipo, se foram 5, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, já fiz minha parte. Não, velho. Se ainda tem conteúdo, se ainda tem o que... Isso as trava, contas, né? Trava um entendeu? pouco o conteúdo também, eu acho. Então, Ô, assim, meninas. entregar mais é diferente. Quem não gosta de ser bem atendido, né? Oxi, Faz toda a demais. diferença. Me diga uma coisa, quem são as referências de vocês? Pessoas assim que vocês olham e digam, essa pessoa me inspira. Da área, do ramo de vocês e da vida. Assim, pessoas que vocês miram nela e falam, poxa, quero seguir esses Começa passos aí. tá? Nossa, uau! Eu sempre tenho dificuldade em responder esse tipo de pergunta, acredita? Não, assim, profissionalmente falando, eu já falei aqui, né? Tem a Camila Coutinho e várias outras mulheres também da área. Eu tenho uma influencer que eu amo, que é a Luísa Brasil, que o nome dela era, o arroba, né? Era Mequetrefismos, hoje é Madame Brasil. Ela é uma mulher preta, ela tem um conteúdo e um ativismo, né, em prol tanto da raça quanto da classe mulheres, e ela já trabalhou com Constanza Pascolato, enfim, ela é uma pesquisadora, ela é muito incrível. Né? Então, eu gosto muito da Luísa Brasil e da Camila Coutinho. Hoje, assim, eu acho que em termos de Brasil, são as minhas maiores referências profissionais. Agora, são tantas outras mulheres que me inspiram no dia a dia que eu tenho medo de colocar, assim, algumas de fora, assim. Nossa, porque desde a minha família até o meu ciclo de amizades, até quem tá aqui, entendeu? Também, profissionalmente e pessoalmente, eu admiro muitas, 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 especialmente mulheres. Cada vez mais eu admiro muito mais mulheres, sabe? Sexo feminino mesmo. Eu acho que esse comportamento que a gente vem tendo,
Eu acho tão legal, porque a gente viveu um momento, eu acho, que existia muita inveja, né? Era Sim, que Essa tinha rivalidade rivalidade. feminina, Mas hoje você vê uma unidade. Eu, inclusive, tô assim, eu falei pros meninos, meu filho, a minha lista aqui, essa temporada vai render, viu? Porque a quantidade de mulher incrível que eu conheço, e que, assim, cada uma na sua área, cada uma na sua função. A gente tem uma força, a gente tem uma resiliência. Desde o momento que a mulher nasce, parece que ela está fadada ao sofrimento, né? Por conta de toda uma cultura, de toda enfim, uma coisa enraizada mesmo. E hoje, a gente tendo mais acesso a esse cenário, a gente entende e a gente tem cada vez mais empatia pela outra mulher. E a gente percebe também que muito desse cenário de competição, ela é muito boa para o homem, né? Então, assim, vamos nos unir. Sou feminista. Boa. Sou feminista e eu acho que quem diz que não é feminista é porque não sabe o que significa a palavra feminista, que é somente igualdade de direitos. Só isso, não é ser mais do que ninguém. Meu esposo maravilhoso está aqui na minha frente, ele concorda comigo e assim, nossa, eu admiro demais ele também. Demais por isso, por ele ser essa pessoa incrível que tem essa noção, entendeu? É porque, assim, pra ter uma grande mulher, tem que ser muito macho, viu? Porque não Que é bom fácil. que estamos bem acompanhadas. Exatamente. E assim, A gente eu acho que eu acho que a gente tem muito isso de, né, acho que a gente sempre, eu conheço vocês há muito tempo, né? E a gente sempre foi muito autêntica, né? Então, a pessoa que fosse se juntar com a gente, ela precisava primeiro respeitar essa autenticidade, né? A gente parece que a gente fala, é como se a gente falasse mais alto, né? Eu não entendo, assim, por conta dessa questão da autenticidade. Será que a gente intimida? Eu acho até que essa palavra que Lana falou agora é muito importante. Eu acho que as três têm muito isso, é o respeito. Sim. Gente, eu tô na internet e eu respeito todos os pontos de vista. Tipo, a gente teve uma educação diferente. Viemos de lares diferentes. Então, assim, cada pessoa vai pensar de um jeito a partir da bolha que ela saiu. A gente pensa na nossa bolha. Tipo, até quando eu vou falar muito de maternidade, eu digo, gente, preste atenção. Vamos entrar na maternidade. Eu não estou dizendo que a minha está correta, porque às vezes parece que você está querendo dizer. Eu digo, eu estou dizendo que a minha é desse jeito. É tá parto entendendo? normal, é parto e assim, cesárea, que... é amamentar, é não amamentar. Isso eu que não sou mãe, mas que eu já vejo de fora. E aí vocês você que vê são... assim, gente, respeita o outro. Tem amiga minha que diz, jamais, minha filha, já marquei a data do parto e tá tudo bem. Isso. Embora. Ô, Andy, eu quero trazer aqui o tema, mas antes eu queria que você me falasse. Quem são as pessoas que você admira? Quem são suas referências? Olha, eu vou lhe dizer, assim? ultimamente, que é que eu tenho visto muito, né? Tá. Assim... Eu sou uma pessoa que eu silencio muita gente. Isso não tem nada a ver com eu gostar ou não da pessoa. Foco, tem a ver com foco. Isso, porque assim, eu não tenho... Apesar de trabalhar com a internet e ficar muito tempo no telefone, eu tenho pouco tempo pra enxugar informação. E aí eu acabo silenciando muita gente e deixando mais as pessoas com quem eu me identifico e tal. E tem uma menina que eu amo, que é a TT Conde, que ela traz um conteúdo muito embasado. E assim, é até interessante você falar a história do livro e do podcast, porque eu acho que é um perfil de pessoas que gostam de receber informação, entendeu? E aí eu deixo a TT falando lá, porque tudo isso, assim, tudo que acontece no mundo da moda, ela passa, eu digo que ela é o nosso chat GPT. Porque assim, ele fashion, né, no caso. Porque ela pega tudo isso e ela gourmetiza para um linguajar mais específico nosso, só que a menina estuda muito, entendeu? Tem outra menina também, que é a Manu, que os pais dela é dono de uma marca chamada Trama Jeans, que eu não sei se você conhece, que é da Atacado lá de São Paulo. E a Manu, ela quebrou algo que tem muito nas empresas familiares, que é aquela coisa muito fechada da empresa. A empresa já era grande. Então, a Manu entra e abre tudo aquilo ali, sabe? Eu já trabalhei para eles como influencer, porque eu pedi, eu fui atrás, eu disse... Eu acho, Manu, você é o máximo. Eu queria fazer um trabalho para vocês e tal, não sei o quê. A gente já fez 2 trabalhos juntas. Mas, assim, ela é uma menina que ela estuda muito. Então, como às vezes eu também não tenho tempo de fazer esse estudo todo, você precisa ouvir essas pessoas, porque elas estão fazendo para você um resumo. É um filtro, e né? entregando serviço, de graça. Né? Um serviço. De graça. Então, assim, são pessoas que hoje me inspiram muito nessa parte de internet. Mas eu tenho em casa uma inspiração maravilhosa, que é mãe, maravilhosa, né? Todo mundo diz, a minha mãe também, a gente, mãe é... Não. E a gente, por ter essa base boa, assim, é pra quem a gente corre, né? Pra quem a gente... Mãe hoje é uma pessoa que eu me peço conselho a ela, porque eu sei que sempre vai vir uma coisa boa, às vezes de cabeça quente e tal.
Então, eu tenho essas mulheres, assim, que hoje em dia... Mas é como o Cacá disse, tem muita Sim. gente. É muita gente. Aqui em Maceió tem muita gente. Mas hoje foi a As que amigas veio... da gente, que tá no dia a dia, com toda certeza. São pessoas que... Mulheres, né? Pessoas que eu admiro demais. Então, eu queria dar um conselho pra vocês. Acho que essa palavra conselho é muito pesada, mas assim, você falou agora da sua mãe, você falou da sua mãe. Conta. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que a maturidade, ela traz uma melhora na nossa relação com os nossos pais. Incrível, Começa a né? entender muita coisa, né? E a maternidade, aí sim é a virada de chave, né? Quando você... Aí já vamos enveredar para a maternidade. Mas quando você vira mãe, pelo menos pra mim, foi assim, transformador. E aí, eu passei... Minha relação com minha mãe, ela deu uma guinada. Né? Porque a minha mãe, a gente sempre bateu muito de frente, sabe? Porque eu sempre fui aquela que queria fazer tudo. Mais forte. Eu queria fazer tudo. Eu botava pra fazer. Ela, minha filha, calma, não sei o quê, não vai dar certo. Eu ia lá e fazia. Eu provava que dava certo. Então, assim, muitas vezes ela tava ali pra ser o meu porto seguro, mas ela não me empurrava pra ir fazer. E depois eu fazia, provava e ela... Eita, foi mesmo. E às vezes você bate de frente por causa disso. E aí, com a maternidade, eu me transformei tanto nessa relação. E é uma coisa tão especial, é uma coisa tão boa que vocês duas que têm. Eu tenho uma mãe, né? Que vocês possam, assim, realmente colocar num lugar muito especial, de aproveitar os mínimos dos mínimos dos mínimos e momentos. Olha, né, eu vou dizer, a gente tava num hotel esse final de semana, e aí o dono, a gente fechou com a filha do dono, né, e nesse dia que a gente tava, eles estavam comemorando o aniversário do pai dela, e eles têm 7 filhos. E foi a coisa mais linda que eu vi, eu acho que no ano, sabe? Uau. Eles fizeram um discurso no final do aniversário, era um aniversário normal, estavam só jantando, e eles todos levantaram e fizeram todo mundo fazer um discurso para o pai, os netos e os filhos. E eu ouvi tanta coisa linda ali. Aí eu disse, meu Deus do céu, que lindo é você ser homenageado em vida, né? Porque às vezes a gente vai também crescendo e a gente perde um pouco desse tato. E perdoe aqui o telefone, mas eu vou pegar porque na hora eu disse assim, eu preciso falar para minha mãe também o quanto que ela é importante para mim. Aí eu mandei uma mensagem para ela aqui, ó, que eu admirava muito ela, que ela tivesse um sábado abençoado. Que coisa linda. Porque assim, eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho minha mãe. E aí eu fiquei, como é importante a gente dizer, né, para as pessoas que a gente ama, que elas são importantes, que não sei o quê. Então assim, a maternidade, no caso, ela traz também essa sensibilidade pra gente, né? E depois que a gente perde, a gente acaba valorizando muito mais. E a gente não deixa perder para valorizar ou para falar, né? E na hora eu até disse assim no Instagram, disse, a gente, não é mídia nem nada não, se vocês tiverem, manda uma mensagem despretensiosa, como deve ter sido gostoso para ela ouvir, sem precisar ser aniversário nem nada, o tanto que ela era incrível, o tanto que ela me inspira. Então, assim, até quem estiver assistindo agora, se você tiver... E se não for o pai, a mãe, se for um avô, uma avó... Deixa para as pessoas que você ama, né? O quanto que elas são importantes. O Guga faz muito isso, sabe? O Guga é uma pessoa muito sensível, assim. Eu acho isso incrível nele. Porque do nada, às vezes, eu acordo, como eu acordo mais cedo... Quando eu tô na academia, ele me mandou uma mensagem. Amor, você é tão importante para mim. Tipo assim, isso dá um gás, sabe? E às vezes a gente vai deixando passar, assim, o tempo... Vai ficando mais frio, né, a nossa relação. A gente ama aquela pessoa, mas a gente não tem mais aquele... Eu vejo muito isso com os meus pequenos, assim, que eu pego, que eu digo que eu amo. Aí eu digo, caraca... Felícia! E assim, será que um dia... A minha mãe também já foi assim, mas... Foi. Não é porque não vai meio que esfriando, né? Com o tempo é difícil hoje você ver esse relacionamento mãe e filho, quando já estão mais velhos, já pega e dizem, minha filha, você é muito linda, você não sei o que eu faço todo dia com os meus. Então é algo que eu vou me policiar, pra gente não se perder no caminho, né? Eu acho que entra naquela fase do adolescente, que o adolescente não quer ser beijado em público, não quer ser... A minha tá com 12, né? Aí eu falo, filha, vem cá, fica aqui um pouquinho com a mamãe. E ela é mais, assim, séria. Eu sou mais afetuosa, ela é mais séria. O Diogo diz que ela é aluna pedra de gelo. Eu digo, deixe ela. Ela não é tão afetuosa. Mas eu pego no colo, com 12 anos, do meu tamanho. Não, faça tem que fazer, né? E quando a gente vive essas perdas, é que a gente realmente para e sente. Então, já trazendo essa questão da maternidade, né? A Cacá é mãe de pet.
gente, que eu Que é gente, viu, minha sei. gente, esse cachorro? Não. Pelo E amor de se Deus. dependesse do Diego, ia ser um marginal, viu? Esse cachorro ganhou da Mega 5 vezes. Como é o nome dele? Bento. O Bento, minha gente. Eu acompanho o Bento. Bento, neném. olha, Bento Não é viaja. Viado. Bento. Filha, Bento deve ter viajado Bento mais que a tem gente. festa de aniversário. Ai, Guarda-roupa Bento de dorme. Bento, é? Ele É. só não dorme na cama porque ele não quer. Ele não Ah, gosta. É a escolha dele. É a escolha dele. Deixe ele, né? Não Respeita, sufoquem né? o artista. É. Não, então, aí a gente tava até conversando aqui nos bastidores e eu falando que, sem brincadeira nenhuma, é um bom começo, É. né? Porque a responsabilidade, né? Tudo isso. E assim, quando a gente olha a nossa vida antes das crianças e depois das crianças, eu mesmo nem me lembro quem eu era, né? Como é que eu vivi tanto tempo sem E você, a né? rotina, Tipo né? isso. Todo mundo. Tudo. É. Eu não sou mãe, mas eu tenho 100% de certeza que é a experiência mais incrível que qualquer mulher venha a ter na vida. Eu tenho. E posso dizer, eu acho que inveja é uma palavra muito forte. Mas assim, eu não tenho. Eu e Diego, a gente não pretende ter filhos. Eu não quero, assim, nunca despertei. E ele também, mesma coisa. Mas quando eu vejo vídeo. Pronto, os vídeos da Indy tendo menino, misericórdia. É rio, Assim, chorando, a é rio, é Cristal e o outro não são nada cachoeira. contraceptivos. Gente, é absurdo. Quando eu fico chorando, eu fico, meu Deus. E eu fico com aquela coisa, cara, eu sei que eu não quero. E a gente não quer mesmo, mas, cara, eu vou viver sem saber o que é isso. Sem ter esse sentimento avassalador. Porque eu acho que não existe nada igual. Vocês não Entende? querem hoje. Não, mulher, Não, é bem 42 definido dela, acredita? É. A gente... Desde que eu conheço Menina, a Cacá, a gente se acredita? conhece É. há muito tempo. E assim, Inclusive, a gente nunca... eu o Diego sinto a também não- Cacá em Diego não conversas, quando algumas pessoas falam isso, porque eu não sei se Cacá já ouviu algum comentário até quer. desagradável. Muito. E a gente, deve não, a gente ter. não fala mais. A E gente, algumas pessoas, sabe, quando, tipo, quando conversam sobre isso, aí eu digo, gente, olha, eu tenho uma amiga, e aí a gente volta para aquela palavra que a gente falou no começo, que chama-se respeito. Isso. Não quer, tá tudo bem. É como ela tá dizendo, ela é ciente de algo que ela vai Uhum. deixar de viver, mas Isso. também é uma escolha dela. Não é que ela vai ser menos ou mais feliz porque ela vai deixar de viver isso. Então, E eu tô É achando porque, assim, a ótimo isso, porque eu não sabia dessa informação. Ó, estou... Gente, A eu Rocha acho... está surpresa, mas aí vamos lá. Isso eu acho que é um ótimo tema pra gente trazer pra mesa. E- Porque eu também tenho amigas E que não complementando querem. o que a Não Indy querem, né? falou, a Indy falou tudo. O respeito, gente, principalmente assim, né? Se a gente observar o momento que a gente está vivendo, o Brasil, o mundo, enfim, de muita polarização, se a gente não É, aprender a ouvir isso. o outro ou respeitar o outro, a gente É. vai o quê? Todo mundo entrar em Sim. guerra. Cacá, eu falo É isso até complicado com o isso. Guga, Você que tem que respeitar a Claro. visão, o viés, sabe, da pessoa, a escolha, senão E vai não virar uma guerra. necessariamente o que lhe faz feliz vai fazer o outro feliz. Numa besteira, vou lhe dizer. O Guga, quando come, adora andar. E pra ele é um absurdo. Não, ele ama Gente, eu depois academia, que né? como, eu Pessoa quero estranha. desboiar. Pessoa Eu quero estranha, fazer ele ama absolutamente academia. nada, pessoa estranha. Não confio, né? E aí eu digo muito pra ele, assim, eu digo, amor, a gente precisa aprender que o que faz a gente, mesmo a gente gostando muito de morango, a gente precisa entender que pra uma pessoa comer um morango, pode ter alguém que acha aquilo ali a pior fruta do mundo. Diego não gosta de manga? Pronto, o Diego, que coisa... Não, então, Valeu, assim, continua. tá entendendo? Tipo, não é o que lhe faz feliz que também vai fazer o outro feliz, mesmo que aquilo lhe faça muito Isso. feliz, entendeu? E aí que tá a individualidade. Isso. E aí que eu vejo onde acontece muita confusão na internet. Isso. É a pessoa pegar a verdade dela e querer colocar pro outro e dizer, vocês dois. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitos absurdos, porque eu já ouvi contando a história, entendeu? E eu disse, não, gente, não tem nada a ver. Até porque você não pode, por exemplo, já falaram o fato que você deve ter ouvido já. E quem vai cuidar deles? Eu digo, mas ninguém é pra cuidar de ninguém, Mas a não. gente pensa nisso também, a gente pensa. A gente tava discutindo um dia desse, meu Deus, e aí quem vai Família, cuidar não da tô sozinha no mundo não, entendeu? Aí eu tenho sobrinho do Diego, que é adolescente hoje. Eu tenho um tio que ele não tem, né? Eles já são, ele é irmão do meu pai, ele não tem filhos. Mas eu amo o tio Célio, tipo assim, como um pai, entendeu? Então, assim, lógico que você acaba não tendo a proximidade de um pai, mas não vai faltar cuidados, entendeu? Então, assim, não pega aquela verdade sua e passa. E a gente precisa estar trabalhando isso todos os dias, sabe? De não tentar pegar o que faz a gente muito feliz e achar que o outro, se não fizer, vai morrer triste. É. Não tem nada a ver. A entendeu? pluralidade é uma coisa linda. Quando eu minha gente. ouço alguém falando assim, eu odeio viajar, eu digo,
Como é que pode, Meu né? Deus do céu. Mas na minha cabeça... Tá eu tudo falei, bem. Eu vai conheço ficar bem gente que viajando. viaja e fica louco pra voltar pra casa. Ai, que saudade da tá minha tudo casa. Tu não fica não, né? Eu fico assim depois de um mês, né? Aí eu começo a E assim, uma bater. saudade muito... tipo, Nossa, é verdade. Minha mãe, gente, a Tô minha com mãe. saudade, mas também não quero voltar. Ai, que graça. Ô, Andy, me diga uma coisa. E qual é o seu maior desafio pra administrar? Eu sei que você não tem babá. É, Eu também não. que doidice, nossa. Né? Doideira, a gente é muito Minha louca. gente, vocês são Não, guerreiras. primeiro que eu também fui ter filho 10 anos, uma década. Tipo assim, na época que eu tive Diferença. aluna, não existia internet com tanto de informação, tipo de parto, doula, não sei o quê. Olha, Doula, total. tanta É. coisa. Que eu disse, peraí, calma. Na hora que eu fiquei grávida, que começou a ver essas informações, eu falei, para. Deixa eu respirar. Você esquece até que você já foi mãe. Já Já É. passou eu pelo sou processo. mãe de Parece que... dois Mas filhos deve ter sido únicos. duas experiências Dois completamente filhos diferentes. únicos. 12 anos atrás, ninguém... Porque você é bem pertinho. É. Eu sou bem distante. Engatei um no outro, minha filha. Pois é. Mas também eu já tive tarde, né, amiga? Não, mas eu fico assim, impossível. Eu jamais daria conta. O meu filho pequeno é virado. A aluna era uma santa. Se eu botasse, ela tivesse aqui no Disse que podcast. o primeiro vem pra enganar? Não é isso, se ela tivesse aqui com 1 ano, 2 anos de idade, ela ia estar quietinha aqui sentada. E a gente ia estar conversando. O Dioguinho já ia ter destruído outro é um- todas o outro as é- cortinas. Outra é super tranquilinho. Não. E aí, você é ao contrário, são dois, um É. engatado São dois no bebês, outro. né? Mas, É verdade, mas é. o outro é mais tranquilo. É, ela também é, só que a gente Ah. vê que o segundo filho, ele fica muito mais desenrolado do que o primeiro, porque ele já nasce assim, né, tendo que sobreviver. Tainá é ótima, que a Tainá fala, imagina o terceiro. O terceiro vai precisar de... E o a menino Tainá com ainda mês. quer mais? Ainda tá Olha, ela liberada. fala que não. A Tainá, ela não tem muito juízo. Vou mandar assim, um beijo mas- pra Tainá, beijo. Beijo, Tainá, Linda. pelo amor de Deus, pare aí, querida, que não cabe mais no carro, não. São 3, né? São 3, amiga. Adoro Nossa casa cheia, É uma bagunça. galera. E outra coisa, Uma finge de galera. doida. Finge de doida como ninguém, viu? A casa tá aqui, ó. O caos. E ela aqui, ó. Plena. Pleníssima. Que fingir de doida é uma arte, que uma mãe, ela precisa saber. Meu Deus. Se a mãe não sabe fingir de doida, ela tá estressada. É, né? Então a gente precisa ver. Eu fiz de doida direto. Que Boa. maravilha. Olha aí, uma técnica maravilhosa. Não, e assim, pra gente administrar tanto É. que a gente tem limitações de horários, Tudo. limitações de compromissos. Uma coisa que eu aprendi com eles dois, principalmente a fase que eles estão agora, que são 2 bebês bem serelepezinhos, né? Porque eu acho que quando o bebê não anda, tudo é muito mais fácil. Tá no colinho, gata. Você tá só aqui, ó. Não tem que estar de olho, né? Gente do céu, quando Mas eles quando tem que começam fazer a comida ainda, a andar, comida já tá pronta, né? Na onde tá todo mundo junto. Então eu aprendi que não tem como eu ter um dia rentável, assim, bem dinâmico, se eu não me programar um dia antes. Eu já tirei isso da minha cabeça, não adianta. Uau. Se eu quiser ser produtiva, eu posso lhe mostrar aqui meu bloquinho de notas, ó. Ele é todo nas bolinhas. Eu, A agenda especifico bombando. real, ó, o que eu tenho que fazer. Isso é um detalhe. Então, assim, é algo que me ajuda muito, porque o meu horário ele é muito contadinho. Então, se eu não souber o que eu vou fazer depois, principalmente com eles dois, principalmente sem babá. É. Tá entendendo? Tipo, você tem que saber, por exemplo, hoje eu dei muitos passos para trás para ser mãe, eu renunciei muita coisa para poder me dedicar hoje à minha melhor versão, que é ser mãe e é a minha família. Então, por exemplo, a partir de 5h30 eu não trabalho mais até as crianças dormirem. Quando elas dormem, aí eu vou editar conteúdo e Ah, tal. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde é Ah, a hora que eu certo. pego eles Tá. no colégio. Ei, mas eu sei que a Cristal não dorme bem, não. Ela né? não dorme, não, Ai, aquela querida. Eu tô porque eu aqui digo, sem carisma hoje por causa da noite que ela me deu. Meu Deus. Ela não dorme, amiga. Minha gente, é Ela mesmo. não dorme. Agora, eu vou lhe dizer, o corpo humano ele é uma coisa absurdamente incrível, porque nós temos a capacidade de se adaptar a É. qualquer coisa. Porque hoje em dia eu já acordo normal. De Ou boa. melhor, eu levanto, porque eu não acordo porque eu não dormi. Eu levanto, é Eu ótimo. levanto. Ai, minha gente. Porque eu levanto hoje em dia, eu tô levantando às 4 da manhã, né? Pra ir treinar, de 5. É, palmas pra você, viu? Não, gente, se o shape vier é por merecimento. É. Ele não chegou Já ainda, veio, mas não. gata. Veio Com sim. certeza, Mas se vier por merecimento. Já Tá pode, linda. pode elogiar quando vem lá, que eu não faço de Belíssima. querida, não, viu? Eu Já digo, veio pode a elogiar, viu? tempo. Porque eu tô sofrendo. Oi, Andy, me diz uma coisa ainda nessa vertente. O que te fez escolher, pra eu ver se é igual a mim? Ah. Não ter babá. Então, Lana, assim, a última experiência que eu tive, ela, tipo assim, a gente veio de uma série de faltas e tal, então eu fui me adaptando.
Então, eu fui fazendo isso, eu fui fazendo aquilo, e eu fui descobrindo muito prazer ali. E as minhas orações para Deus, quando eu estava muito exausta, era que Ele tirasse aquele cansaço e substituísse por prazer. Então, por exemplo, até um banho que eu pedia, que às vezes você está cansado, uma pessoa para dar um banho é uma bênção. Eu tornei algo muito divertido, porque brincar eles. Então, hoje eu já sei o que eu vou fazer com eles quando eles chegarem do colégio, que eu vou levar numa pracinha. Lá em casa, eu e o Guga, a gente tem uma máxima que não existe final de semana. A gente pode tornar todos os dias finais de semana para ele. Legal. Então, a gente leva essas crianças na praia durante a semana. A gente vai nos brinquedos do shopping durante a semana. A gente Legal. vai na pracinha durante a semana. E tem sido algo muito divertido para mim. E eu tenho visto nisso daí que realmente é o que eu vou levar da minha vida. Tá entendendo? Tipo assim, ninguém nunca vai cuidar do meu filho tão bem quanto eu cuido. Verdade. E, gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que ter babá é uma coisa ruim, não. É É. muito bom. Tem mulheres que não têm o privilégio de ter a rotina que eu tenho, mas se eu tenho o privilégio de poder escolher estar com os meus filhos, mesmo sendo mais cansativo, hoje essa tem sido a minha escolha, entendeu? Então, eu tenho vivido algo na maternidade que eu não vivi esses anos, porque eu meio que estava terceirizando algumas funções que para mim hoje tem sido muito gratificantes, sabe? Você ressignificou, né? É, exatamente. Então, por exemplo, acordar de manhã, dar o banho da Cristal, arrumar ela para o colégio, pegar eles no colégio, brincar com o Otto, trocar o Otto. Então, assim, tem sido coisas. A minha primeira semana sem babá, o Otto olhava para mim o tempo inteiro e dizia: mãe, eu te amo tanto. Ai, coisa gente. Tá entendendo? Então, assim, é algo que você diz, velho, vale muito a pena, Coisa entendeu? Então, linda. assim, eu tenho a minha posição, até eu dei pro Google, eu não tenho intenção nenhuma hoje de, tanto que quando as pessoas perceberam que eu tava sem, eu recebi muito, eu nem tá querendo, eu tô precisando, eu tô querendo e tal. Mas eu disse, não, eu quero viver isso, eu mereço viver Uhum. isso, porque às vezes a gente paga pra alguém ter uma vida que você queria estar no lugar daquela pessoa. E Isso. depois, tipo assim, olha, ontem eu tive essa experiência na porta do colégio do Otto. Tem um amiguinho dele que é, o pai foi de moto. E aí ele olhou, o amiguinho do Otto saiu, aí ele disse, adivinha como é que nós vamos voltar pra casa hoje? Eu pensei que o Pivete ia gritar, de moto. Ele disse, a pé, ele, Aí o Guga fez, e tu não veio de moto? Ele disse, não, pô, eu deixo aí a moto e depois eu pego e volto com ele a pé, os dois conversando. Na mesma hora, deu um start, porque às vezes a gente trabalha muito pra ter um carrão, pra ter não sei o quê. A Total. criança quer nem saber. Ela quer a companhia ele do pai e da mãe. menino, Quer ele nem atenção, quer sabe. presença. Aí ele disse, Guga, os melhores momentos pra ele é quando ou eu venho pegar ele de bicicleta, ou eu venho pegar ele a pé. Oh, meu Deus. Tá entendendo? Que a coisa criança, ela linda. não quer o carrão. Simplicidade. Para né? de culpar. Eu acho isso péssimo, culpar a criança por isso, por aquilo. Isso. Não, lógico, a gente quer que a criança estude num bom colégio, a gente quer que ele esteja com plano de saúde, com não sei o quê, mas tem uma hora que tá bom. Tá bom. E eu botei meu carro pra consertar, acho que mês passado. Aí teve uma seguidora que botou assim, Wendy, tem tanto tempo que tu tem esse carro, por que tu não troca esse carro? Era da minha cunhada, né? Era da Paty, o carro era da Paty. Eu amo aquele carro, É. eu amo Eu aquele lembro carro. quando você comprou. E aí eu disse, mas por que eu vou trocar o carro? Eu amo esse carro. Aí ela disse, não, porque assim, eu vejo vocês... Aí eu digo, não, gente, a gente precisa parar com isso. Consumismo, Porque né? De sempre vai ter algo ter. melhor. Se você quiser trocar, já tem outro depois É. desse iPhone, já tem... É. Então, assim, se a gente não para, a gente entra nessa É vibe a coisa do assim, chegar lá. O chegar lá não existe. Onde é lá? onde é O lá, que é lá? exatamente. Entendeu? E E se a gente não aí- para pra pensar, É. tu entra nessa vibe aí, meu amor, é só trabalhar. E É. agora é morrer pra deixar a herança pro povo Verdade. brigar até umas É horas. verdade, viu? É. Não, e eu acho que aí a gente traz muito do autoconhecimento, né? Eu acho que a gente tá numa era que a gente tá vendo a quantidade de mulheres, eu não sei nem se esse termo é o mais adequado de empoderamento, mas assim, a quantidade de mulheres que estão assumindo a responsabilidade das suas escolhas e peitando e dizendo assim, não, é a escolha que eu fiz, como você tá falando, como, tipo assim, dentro da minha família sempre foi um absurdo não ter babá. Mas como eu falo, eu não tenho como ter compromissos à noite, eu não tenho compromissos com outras pessoas finais de semana, eu não tenho como ter. E assim, que bom. Mas isso também é a maturidade que traz. É. Porque na Sim. época da aluna era um saco. Meu Deus, eu não posso fazer isso à noite, eu não posso. Uhum. Hoje é o contrário. É. Eu já digo, ai, gente, depois de 7h30 eu já tô com, como diz a Lili, já colei as placas, É. entendeu? A minha resposta é só sim ou não e ficar com os meus filhos. Então, isso é riqueza, É. né? Você poder escolher. É. Lógico, eu sempre falo também.
você tá começando um negócio, você tá Não, montando é uma outra empresa. vibe. Aí eu tenho várias É o amigas seu que estão... momento agora lhe permite Pô, tô há isso. 25 anos é. nessa... Ó, chega E uma outra coisa, hora... Luana, até da gente saber que nós merecemos viver isso. Porque eu me culpo muito Isso. quando eu não tô sendo... Por exemplo, às vezes eu cheguei e vi que você sempre vai falhar em algo no seu dia. Seja como mãe, seja como empresária, seja como influencer. Você vai falhar, não tem como você ser 100% em tudo. Sim. E aí, às vezes, eu falho no trabalho e aí eu fico... Caraca, mas a renúncia que eu fiz pede isso e não tem como eu estar 100% o tempo inteiro ali. Uhum. E é interessante também a gente saber que a gente merece viver aquilo ali, porque Sim. senão... Quantas vezes eu fui fazer massagem e tá com a massagem com a cabeça... Sim. Aí eu Tá com a disse, massagem, às vezes, com o celular Adiantou aqui, nada. né? e aí eu disse, minha mulher Exato. fazendo a massagem no pé e tô aqui resolvendo um monte de coisa. Nem se Isso. concentrou. Então, pô, você tá tendo o privilégio de receber algo que é algo plus, tá entendendo? Então, De assim... viver o E momento, você né? dizer, não, poxa, eu mereço. Porque às vezes a gente, esse mundo também parece que quer deixar você culpado o tempo inteiro, né? De não ser proativo, de não estar produzindo. Se você não estiver produzindo, você tá ficando para trás. Não, E eu não é acho que isso. isso é muito da mulher, né? A gente que precisa estar se dividindo entre ser esposa, dona de casa, trabalhar, cuidar, Mãe. mãe, Não tem aquela história, eu não quero filha. ser a Mulher Maravilha. Quem quiser, É. toma aqui a tua capa. Isso, Eu não isso. quero. Não, e aquela história também de que a mulher, eu brinco de vez em quando lá em casa, digo, maldita hora de direitos iguais, porque era muito melhor. Quando Só a gente fazendo a ficava jantinha do marido em fazendo a casa. janta, ficando Mas, linda, ó, esperando o marido. Quando eu falo de feminismo, é sobre escolha, tá? A Sim. mulher, ela é aquela questão dos direitos iguais, sim. Mas a mulher, ela tem o direito de De escolher. escolher, é. É bíblico, Sem né, deve. minha Você vê gente? ela feliz, estar em casa e Gente, ser... que é. maravilha. Não, eu e- adoraria. E aquela, Entendeu? tem muita gente que quando sabe, a fulaninha não trabalha. Menina, quase que eu fico aqui na minha É. cabeça, queria. Total. Eu já disse ao Guga que eu tô pronta É. pra ter a única preocupação, ser o que é que ele vai comer na jantinha dele. Tô pronta pra esse momento. Eu Do brinco nada. com isso. Mas assim, eu também falo muito, sabe o quê? O que me realiza não é só Uhum. ser a mãe da Luna e a mãe do Dioguinho, não é só ser a esposa do Claro Diogo. que não. Não é só ser a dona das empresas, não é só... É um conjunto, É. né? E quando eu tava trazendo a temática do autoconhecimento, é isso, É. né? Porque existe uma diferença do autoconhecimento e da maturidade. Uhum. Tem É. pessoas que são altamente maduras, mas que tem isso aqui de autoconhecimento. É. E aí não conseguem viver esse processo de evolução. Então eu olho para mulheres que são grandes exemplos para mim, como vocês, que se desdobram em todas essas funções. Cacá não para, né? Quando eu vejo que a Cacá tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá Gente, fazendo aquilo, tá com um evento disso, Eu tá com... fico pensando como é que seria se eu fosse mãe hoje, sério. Mas dá um jeito, viu, amor? dá Não, um eu tenho jeito. certeza É. que dá um jeito, mas nossa, uau, É. eu admiro muito quem é mãe. Muito. É De verdade. babado. Não, e é difícil, é você administrar. É. Eu administro a agenda de 2. É. Né? A Luna liga pra mim, mãe, hoje eu tenho isso. Eu digo, minha filha, eu já É. disse pra você que você tem. Então, assim, a gente se desdobrar várias vezes. Você tá no meio do trabalho. Semana passada, eu tava numa reunião super importante. Ela não chora. Ela é uma menina, assim, contida. Oh, meu Deus, ela é muito Ela me linda. ligou, ela vai ficar brava comigo se ela assistir. Mas ela me ligou aos prantos, chorando. Mãe, a minha prova, eu fui péssima na Oh, prova, meu não sei o quê. Deus. Eu olhei pra pessoa que tava comigo, eu falei, desculpa, mas eu preciso ir pra casa, a minha filha tá precisando de mim. Prioridades, né? É. Amanhã a gente continua. Eu poderia ter perdido, assim, um negócio grande, que eu tava numa reunião Sim. importante. Mas naquele momento, eu não ia mais conseguir me concentrar no que eu tinha que me concentrar, porque a minha filha tava precisando de mim. Claro. Então, era 4 da tarde, eu parei o que eu tava fazendo 4 da tarde e fui ficar com ela. E aí eu fui, Uhum. não, vamos lanchar. Vamos... Aí eu mostrei pra ela, filha, o sistema em que a gente tá inserido, ele exige que a gente faça uma prova pra ter nota. Mas não significa que porque você teve uma nota ruim, Você é que ruim, você né? não é inteligente, É. que você não é boa. Então, você trazer... Mas eu me lembro quando eu tirei a primeira nota ruim e que eu falei pra minha mãe. Então, esse processo de autoconhecimento é que ele faz a gente poder É. trazer para as pessoas que estão ao nosso redor, transformá-las em pessoas E melhores. a gente tem uma obrigação muito grande, né? Eu sempre falo que se a gente quer melhorar o mundo, a gente vai ter que ir pra base, porque mudar a gente velho assim, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Mas a base, ela é moldável ainda. Tipo, eu, no caso, eu sou mãe de menina e eu sou mãe de menino. Se eu quero um mundo menos machista, eu preciso ensinar o Otto a ser um cara Sim. menos machista, entendeu? Eu preciso ensinar o meu filho a respeitar, eu preciso ensinar...
Se eu quero, tipo, que Cristal seja uma mulher mais certa, mais... Eu preciso encher aquela menina ali de autoestima, eu preciso encher ela de segurança. Quando eu falo, até a mãe fica, menina, mas tem um vídeo ótimo dela que ela vai, sou perfeita, maravilhosa, e não sei o que, linda. Ela faz, linda. Então, assim, é importantíssimo. Quando eu vejo, assim, mães, às vezes, a própria mãe frisando o defeito que ela acha que a criança tem, falando do corpo, do cabelo. Eu digo, poxa, assim, em casa, ela já tá com essa insegurança todinha. Quando alguém falar na rua, porque se alguém disser pra Cristal que ela é feia, ela vai olhar e vai dizer, querida. Sinto muito. Que Exatamente. Não, e vocês, assim, são mulheres lindas. Inclusive, eu tô sem conseguir me concentrar com o seu brinco, viu? Ai, Eu tô sem conseguir me concentrar aqui. Já quero um pra mim. Arrasta pra cima. Então, manda o link que eu vou comprar aqui ao vivo. É lindo, ele é bem levinho. Eu tô sem me concentrar, mas tá Adoro. bela. Mas o que eu tava falando é o seguinte, vocês são mulheres lindas, são mulheres referências, são mulheres que as pessoas se espelham, que tem um padrão de beleza, né? Que hoje a gente vive essa história do padrão de beleza, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que ser aquilo. Que no fundo, ninguém tem que ser nada. A gente tem que ser o que a gente quer, né? E como que vocês trazem isso pro dia a dia de vocês, Mas, assim? Lana, eu vou dizer uma coisa. Até falando de maternidade em relação a isso, eu tenho uma história muito interessante para contar da minha época de adolescente. Porque para mim, hoje... Sabe quando você se sente, às vezes, até um pouco desconfortável ao receber um elogio? Porque, assim, eu sempre fui a patinha feia. Porque como eu era do balé, fiz balé minha vida inteira... ganhei, tipo, eu era terceiro lugar no Nordeste. Enfim, Uau. minha vida era o balé. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um corpo muito pro balé. Qual é o corpo do balé? Extremamente magro, já é o meu biotipo. Então, para o balé, eu ia fazer curso em Praia Grande, interior de São Paulo, não era o peso que eu tenho que estar. Não, meu amor, você tem que caber nessa roupa. Primeira vez que eu voltei, minha mãe disse que eu só tinha cabeça, minha mãe ficou desesperada, porque, infelizmente, enfim, a estética do esporte. E aí, eu era muito feia. Eu boto uma foto que todo mundo ama na internet. Eu digo, eu sempre fui linda. Aí bota a foto. Eu falo, putz. Mas assim, a minha mãe me enchia. Por isso que eu falo da maternidade, sabe? Na minha época de 15 anos, todas as minhas amigas eram corpão, maravilhosas, lindas, perfeitas. E eu era aquela patinha feia, magrinha, tipo, meu desengonçada. A manhã sempre foi muito arrumada, mas a manhã não era vaidosa. Tipo assim... de maquiagem, de fazer o buço, de não sei o quê. Não, então isso eu tive que aprender com as minhas amigas, tá entendendo? Mas a minha mãe era assim, quando eu chegava em casa, poxa, mãe, tipo, as meninas já são... Ela dizia, minha filha, você é linda no palco. O que é que você gosta de fazer? A sua intenção... Por que eu cheguei com 15 anos, você já tá querendo paquerar, o menino não olha pra você, porque ele vai olhar logo pra bonitona, Ei, entendeu? mas O você menino é já 40 a mais, não, né? Não. Só nós duas, né? Tá casinha. Somos 40 a Mas mais. vou te contar que se você olhar pras 40 a mais, as bonitonas, assim, da nossa época... O jogo tão virou, tudo, hein, tão tudo gente? arrecada. O jogo virou, hein? Eu fui bem patinho feio também. Eu fui muito Eu feia. tinha Mas eu me apelido achava, no amiga. colégio e tal. Tu se achava? Oxe, eu me achava que minha mãe dizia que eu era bonita, eu acreditava nela. Entendeu? Então, assim, Minha filha, no meu caso, não tinha mãe que me dissesse que eu era bonita. eu tinha consciência. Minha de autoestima feia. era meio quebrada, meio bugada. Foi um processo, né? Ainda hoje eu sinto um peso, né? Do que, digamos assim, às vezes, sei lá, a mídia, o mercado pede, né? Mas eu fico muito feliz que, ao mesmo tempo que eu ainda me sinto um pouco assim, eu vejo que o mercado, ele tá mudando Muda, é. por conta da, enfim, né, da diversidade. Muita gente tendo voz agora, né, por conta das redes sociais. E eu acredito que o caminho, cada vez mais, é justamente esse, da pluralidade, da democratização, da descentralização de gostos, de estilos e, enfim, de vontades, de tipos. E eu acho isso incrível. É porque eu acho que hoje a gente tem tantas opções, né? Uhum. É. A gente vê aí, tem tanto a naturalidade. A gente eu vi essa semana na internet um monte de gente tirando um monte de preenchimento. Isso. Né? Muita gente, muita. Inclusive aqui em Maceió. Pois é. É. Então, que legal. Muito legal, né? muito legal. Porque vem o boom do negócio, É. mas assim, você também tem que ter a mão de dizer, peraí, Uhum. não, isso aqui não é pra mim. E assim, eu acho que até como influencer, a gente tem uma responsabilidade Com muito grande. certeza. Você sabe que eu nunca fiz um botox na minha vida, né? Mentira. Mulher, Morro de que medo. beleza, Eu maravilhosa. não- Na verdade, Medo? não é medo. É porque eu olho
E eu digo assim, não é que eu olho e me acho linda, tá não. É que eu olho e ótima. digo assim, Ainda não preciso. não, eu não tenho aquela vontade. Então, pra você ter ideia, assim, depois da maternidade, Lana sabe disso, que depois que a gente amamenta, o negócio dá um negócio não dá uma melhorada aqui em cima, não. E é algo que não depende da gente, porque se for pra malhar, minha amiga, eu vou com força, eu sou as canelas com minha amiga Lana. Mas, aí eu disse, vou botar um silicone. Fui no médico, Babadeiro. cheguei em casa, ou não. Minha gente, eu conversei sobre isso com o Diego. Acredito. E Acredito é também. interessante que A tua acabei... maturidade, sabia? Eu fui acompanhar uma amiga, um cirurgião plástico. Comecei ali a fazer uma avaliação junto com ela, autoavaliação e tal. E depois eu cheguei em casa e eu falei, cara, vou não fazer. Tá entendendo? É. Que massa! É. Eu fiquei tão feliz Não, por e assim, isso. o médico foi super bacana comigo. Eu gostei de tudo que foi proposto, mas E eu eu acho disse, massa não quem é o meu queira momento fazer. Eu já ainda. fiz Olha, também. Eu Eu já acho fiz. que essa parte estética, ela tem que ser feita quando ela incomoda absurdamente Isso, alguém. é Então, muito eu acho que a primeira pessoal. pergunta que você tem que fazer é, por que que eu tô querendo fazer aquilo ali? Foi a pergunta que eu me fiz. Total. E aí, quando eu vi que não era por mim, nem pelo Guga, viu, minha gente? Ah, Era pelo meio. sim. Sabe? Eu deixei, talvez, me levar. E eu não estou dizendo que um dia eu não faça, mas agora eu não me sinto com vontade realmente de fazer. Por exemplo, o Guga fez o transplante. Chama de transplante É capilar, né? É. E eu vou lhe dizer, foi a melhor coisa que meu marido poderia ter feito por ele na vida. Uhum. A autoestima dele melhorou. Ele é muito mais confiante hoje com ele, porque a gente sabe que o cabelo é algo que mexe muito com o homem. Então, eu acho que quando é algo que realmente Claro. lhe incomoda, Claro. que realmente tá lhe deixando baixo astral, Claro. faça. É. Mas se você tá fazendo... Por exemplo, eu acho que alguns procedimentos estéticos hoje, eu vejo meninas muito novas fazendo... Aquilo ali me dá uma angústia, porque o meu conceito de beleza hoje, aos 36 anos, é totalmente diferente do meu conceito de beleza de quando eu tinha 18 Uhum. anos. Então, se eu tivesse feito algumas coisas naquela idade, eu estaria totalmente arrependida. Eu acho que gente muito nova não deveria fazer tatuagem. A maioria das pessoas que fazem Se tatuagem muito arrependem. nova, elas... E eu tô dizendo que eu acho, tá, minha gente? É a minha opinião. Se você quiser fazer, eu comecei, é seu, eu faça. Mas eu acho que é uma coisa muito definitiva Sim. pra você tomar uma atitude quando você ainda é muito novo, tá entendendo? É. Mas é engraçado, porque assim, quando você é muito novo, você fala assim, meu momento é agora, né? Eu Só quero se vive uma fazer, só vez. se vive uma vez, eu mereço, eu posso. E aí, depois que a maturidade vem, é que você começa a colocar, Sim. né, É. essas coisas. Eu também vivi isso, eu tenho tatuagem, eu fiz cirurgia jovem, mas hoje eu falo, minha filha, o que não sair na academia, se contente que vai ficar assim. Foi isso que eu porque pensei. Já não fiz rola. cirurgia, acho massa, acho bacana quem realmente se incomoda com algum ponto, não vejo problema nenhum. A Eu já fiz tecnologia cirurgias tá aí pra plásticas. isso, né? Então, foi o que passou pela minha cabeça. Eu fiz, gente, se eu fechar um pouco a boca, se eu, sabe, tipo, Eu não consigo, vou precisar né? disso agora, entendeu? Então, Assim, Eu fiquei feliz e por eu isso. me cobro, acredita, que até na influência, porque eu digo, o que é que eu tô influenciando É. essas Com pessoas, sabe? certeza. Tipo, Perpetuando Isso. um sistema doente, um padrão Exatamente. doente que não é legal, que não é natural. Exatamente. Então, hoje você vê uma pessoa que fala, como você tá dizendo agora, gente, você tá um pouco acima do peso, você tá... Não tenta logo cortar o caminho, não. Vamos fazer a parte mais saudável primeiro. Se depois de tudo isso, a pessoa chegar pra você e falar, olha, tem algo aqui que eu ainda não tô conseguindo melhorar Sim. desse jeito. Ok, tipo, também o corpo é seu. O máximo que eu puder hoje influenciar pra ser algo mais saudável possível. Não tô dizendo que não tem que botar botox. A gente, se tiver ali Sim. como pode fazer, as pessoas ficam Bota, né? lindas também. Sim. Hoje, no meu perfil, Você eu não tem quero. necessidade, você não sentiu essa É. necessidade. Inclusive- E se amanhã você sentir, ok. Uma das minhas maiores admirações pela minha dermatologista. Ei, vou mandar um beijo pra ela que ela vai Cora. vir. E eu amo, de Estava paixão, lá sabe? semana passada. Sei quem Beijo, é. Nainha. Aninha perfeita. Maravilhosa. A gente adora Eu acho você. que a Aninha, ela tem Ela um vem, perfil. Ela é para... Chique. Ela é né? muito Maravilhosa, eu acho ela muito linda, linda. Eu acho ela muito De longe, ética assim. também. Ela é. Ela é muito Cacá, ética. exatamente. Eu Olha, acho. a Aninha é uma pessoa... Eu nunca me senti pressionada no consultório dela. E eu converso isso com todas as pacientes Perfeito. dela. E elas dizem a mesma coisa. A fazer algo. Pelo contrário. Ela diz, ó, Linda, eu só faço realmente algo em você. No dia que você chegar pra mim e dizer, Aninha, tá me incomodando muito. Porque eu sei que quero. não é o seu perfil. Então, assim, não é tentar convencer aquilo ali. Tipo, eu nunca vi isso da parte dela com nenhum Isso é muito paciente legal. dela. É. Pelo contrário, eu tenho amigas minhas que já chegaram lá querendo botar bocão. E ela disse,
esteticamente não vai ficar Isso. legal. Eu não vou botar. Tem que ser fiel ao que ela acredita. Tá entendendo? Não, Então, que assim, bom que a gente tem profissionais assim, não né? é só o dinheiro, sabe? Sim. Porque, tipo, qualquer outra pessoa poderia Dizia, ter chegado vai-se embora e bota. chega aqui não, Paulinha. Mas ela não é. Então, assim, isso dá uma certeza, sabe? De pessoas, dá aquela confiança que tá sendo acompanhado por pessoas assim, é bom. É bom. E o que é que tem aí de projeto guardado no forninho dessas mulheres incríveis? Cacá, eu sei, Ave Maria. Acho que ela deve ter projeto até Minha gente, 2054. pior que não. Eu, assim, eu tô numa fase de, como é que eu posso dizer? De reposicionamento, tô me permitindo, enfim. Mas tem o projeto Woman's Wine, né? Que, enfim, é um projeto que eu amo, né? Um projeto que é um jantar harmonizado, na verdade, com foco em mulheres. Então, é um projeto itinerante também. Eu tenho uma sócia que ela é de Recife, que é a sommelier. Então, a gente, mais ou menos umas 3, 4 vezes por ano, a gente faz uns jantares harmonizados com foco em mulheres, né? Muito vinho, muita troca, muita experiência, muito network. Estou com esse projeto, mas confesso que eu tenho, assim, algumas ideias, né, para colocar em prática com relação a conteúdos e... Inclusive, seu último evento foi incrível. Eu, infelizmente, perdi, porque foi num dia que eu até me organizei, mas não consegui chegar. Mas, assim, fiquei só babando e acompanhando tudo. Foi Tem lindo. os eventos que estão aí, né, no forninho. Ah, que Mas delícia. Que delícia. todo E mundo. você, Andy, me conte. Conta, Andy. Conta o que você estava falando nos bastidores. Tá dizendo pra menina que eu tenho um projeto de dormir um dia. Quem sabe, assim, é um sonho na minha vida. Não, a gente tá com... Na verdade, a gente vai ter um bracinho do Ateliê de Mesquita, que a gente vai para outro produto também, que tá meio que, assim, no bercinho, tá sendo gerado, né? Então, eu acredito que daqui a pouco a gente tá na fase de projeto, a Nath já tá fazendo projeto arquitetônico, pra gente lançar, e vai ser muito legal, porque é algo que eu gosto muito. E aí eu acredito que tudo que a gente faz com amor, né? Sim. Já começar pequenininho. É outro bracinho. A gente tem um espaço ali atrás do ateliê, na parte de trás, que é onde está sendo projetado. Então, em primeira mão aqui, vai rolar algo bem Que legal. máximo. Na vida do influencer é muito deixa a vida me levar, né, amiga? Os projetos vão surgindo. A gente tá com alguns contratos com empresas grandes que é muito interessante como eles programam com antecedência, Sim. né? Já estão bem engatilhados, assim, para Coisa já boa. soltar. Coisa Que legal. Queria dizer pra vocês, ó, a gente ficaria aqui horas a fio, Ainda bem que né? mandaram a gente se calar. É. Ficar... Eu ficaria aqui conversando com essas duas, porque assunto não falta, né? Amei. Flui. Queria dizer assim que vocês são uma grande referência pra mim, que eu admiro demais vocês como mulheres. Vocês me inspiram a ser uma pessoa melhor, a ser uma mulher melhor, Você a ser uma também. profissional melhor, a ter garra, sabe? A ser uma mãe melhor, a ser uma empresária melhor. E eu queria que vocês dessem um recadinho, deixassem assim a mensagem de vocês para quem tá aqui nos ouvindo. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Inclusive, queremos bater aí a nossa meta de inscritos. Uau. Adoro. Vocês que são maravilhosas, vão me ajudar, hein, meninos? Vamos. Agora a gente bate a nossa meta, não bate não? Queremos aí bater a nossa meta de inscritos. Adoro. Sim, é um conteúdo que a gente traz que serve pra todo mundo, né? Serve pra Com vida, serve certeza. pros negócios, serve pro trabalho, serve pra mãe. É um bate-papo super gostoso. Eu amei ter vocês aqui. Também E eu queria que vocês amei. dessem aí o recadinho de vocês. Lana, pras quero lhe pessoas. agradecer o convite. Sempre eu amo bater papo com você. Tipo, eu acho que a gente que tem uma vida muito corrida, a gente pode até escolher com quem que a gente vai trocar energia, né? Porque às vezes a gente verdade. conversa com pessoas que a gente sai tão pesado assim naquele papo. E conversar com você é sempre muito leve, muito gostoso. Eu sempre saio. Eu falei das meninas que me inspiram, mas você é uma dessas pessoas. Você faz um certeza. resumo de tudo que você estuda, de tudo que você lê, de tudo que você aprende e acaba compartilhando com a gente. Então, é sempre muito enriquecedor conversar com vocês. Então, já que a gente tá dando esse posicionamento no YouTube, gente, no lugar de estar olhando besteira, né? Façam o seguinte, façam como eu. Eu fiz a inscrição, eu não sabia disso, eu vim descobrir depois que eu fiz a inscrição lá do YouTube, que você pode tirar do YouTube e ficar também só ouvindo, né? Porque o aplicativo normal, se você sair dele, Ele ele fecha. fecha. Exato. E se você tiver com Inscrito. ele, der aquele upzinho, aí fica, então assim,
tirem o tempo de vocês para ouvir coisas como o podcast da Lana, entendeu? Que vocês vão aprender algo, que vocês vão... É muito melhor a gente aprender com a experiência do outro do que, às vezes, a gente passar por aquilo ali. Então, eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa legal para todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu amei esse papo, que eu estava com saudade das duas. A gente poderia ter tido isso aqui em off, que teria sido, né, tipo, tão bom quanto... Porque isso é um papo de amigas mesmo, assim. Também amei encontrar a Cacá, amei encontrar a Lana. Amei. A gente, né, em condições, digamos assim, normais, a gente não sentaria para estar batendo papo. Às vezes a nossa rotina, nossas demandas, elas exigem, né, que a gente tenha, enfim, várias outras prioridades que a gente não termina separando um tempinho para relaxar como uma prioridade. E se eu pudesse, né, passar uma mensagem para quem está nos vendo, nos assistindo, né, é justamente sobre isso. Aproveitando o que a gente conversou aqui também, a gente reservar, como a gente reserva um espacinho na nossa agenda para aquela reunião, para aquele, né, para aquela postagem, para aquela, enfim, para aquela seleção, para aquele treinamento, a gente precisa reservar momentos com as nossas amigas, com a nossa família, com o nosso esposo, né? Com pessoas que a gente tem essa conexão emocional genuína, porque senão o trabalho engole a gente, né? E para lá na frente a gente não ter aquele arrependimento, né? De, eu deveria ter vivido assim, ter vivido assado. Hoje, com a nossa maturidade, a gente olha para trás e vê, né, que a gente não faria algumas coisas, por exemplo. Que bom que essas coisas tornaram a gente, né, quem somos hoje. Mas é isso, quero aproveitar também para dizer que eu admiro muito vocês, muito, muito, agradecer pela oportunidade, né, pela oportunidade não só de estar aqui conversando, mas também da gente estar junta, né, nesse momento tão especial. Que bom, que bom. Adorei. E é isso, entendeu? Eu acho que a gente tá junto com pessoas que nos elevam, né? A gente escolher quem são as pessoas que a gente vai trazer para nossa vida, Exato. para o nosso dia a dia, escolher o que a gente vai ler, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai ver, e as pessoas que a gente vai admirar. Então, vocês são mulheres admiráveis. A minha audiência aí está sendo contemplada em ter essas duas mulheres incríveis, que foi perrengue pra gente conseguir a agenda das duas, assim, bater. Tchá! Mas deu certo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito obrigada a vocês. E para vocês que acompanham aqui o Retórica Podcast, Conversas que Cativam, esse foi mais um episódio aqui da nossa temporada de Mulheres Empreendedoras. Fica comigo, que tem muitas mulheres incríveis que vão passar por aqui. E assim, como eu disse para vocês, né? Aqui é como se fosse a minha casa e tal. E eu tenho uma comidinha. Eu digo que cozinhar é uma forma de amar as pessoas. Sim, né? sim. E eu tenho uma comidinha que eu faço que é briga. Todo mundo quer e tal. Vocês nunca provaram, mas vocês vão provar. E sempre quando eu estiver fazendo, cozinhando ela, que vocês verem lá, se vocês disserem, eu quero, eu vou deixar onde vocês estiverem. Eu vou cobrar, viu? Rapaz, ela falou uma coisa dessa no ar, mulher. Foi uma cocadinha de forno, receita de família minha. Aqui, pra vocês colocarem assim no forninho, tomar com aquele cafezinho. Ou Olha, então, amor, depois se do chegar almoço. em casa, né, amiga? Porque aí a gente já vai... E eu queria dar pra vocês como uma forma singela de agradecimento por vocês Obrigada, meu amor. acharem um tempinho na agenda de vocês, por vocês priorizarem, por vocês escolherem estar aqui com a gente e com todo mundo que nos assiste. Então, maravilhosa. cocadinha Não pra é isso. Obrigada, eu amo pra doce, você. gente. Que Ainda bom. mais feito E por você mesma. Espero Arrasou. que vocês gostem. É um carinho de mim pra vocês. Linda. E vamos aí pro próximo episódio com mulheres incríveis e mais conversas que cativam aqui no Retórica Podcast.